Olá, meus irmãos queridos, a paz do Senhor Jesus a todos. Estou um pouco gripado hoje, a garganta não está muito bem, mas eu vou tentar trazer mais uma mensagem da palavra do Senhor para a nossa edificação. Mas de antemão já peço para você, não esquece de deixar o seu like, não esquece de compartilhar e principalmente de você se inscrever no canal se você não é inscrito. O teu compartilhamento, o teu like, a tua inscrição vai fazer com que esse canal cresça e assim podemos cumprir o objetivo dele, que é semear a palavra de Deus. Nós vamos agora a uma breve vinheta e assim que terminar estaremos retornando aí com a meditação da palavra do Senhor. Espere só um minutinho. Muito obrigado por você ter aguardado até aqui. Se você estiver de posse da sua Bíblia, abra comigo na carta de 1 Pedro, capítulo 2, nós vamos ler a partir do verso 21. Diz assim a palavra do Senhor: para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando os injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Amém? Bom, queridos, aqui nós vemos um relato aqui do apóstolo Pedro, dizendo que Jesus, mesmo com tudo aquilo que ele passou, de forma nenhuma ele nunca revidou, vamos dizer assim. Ele foi humilhado, mas ele nunca humilhou ninguém. Ele foi chicoteado, mas ele nunca revidou para chicotear ninguém. Ou seja, ele sempre foi um homem que aguardava as coisas ali na vontade de Deus. E mais tarde, ele cumpriu aquela missão que ele veio, que foi a missão de morrer pelos pecados de toda a humanidade. E ele foi crucificado, morreu de uma forma muito ruim. Era uma pena que só era dada aos crimes mais hediondos. Quando a gente vai ler a história da crucificação, que já foi uma atitude tomada pelo povo de Roma, pelo romano, que dominava o mundo naquela época, eles tinham essa atitude de usar a cruz como penitência, mas era um negócio muito cruel. E Jesus morreu assim pelos meus e pelos seus pecados. E nós vamos ver então, a palavra que nós temos aqui para o dia de hoje, os efeitos da cruz. Quais os efeitos que a cruz de Cristo causa em mim e causa em você? Nós vamos dar uma introdução rápida que diz assim: quais os defeitos causados ou que deveriam causar nas pessoas a cruz de Cristo? Em alguns, como que parece, absolutamente nada. Em algumas pessoas, a cruz de Cristo não causa nenhum problema. Em outros, ela é o poder de Deus sobre as nossas vidas. Então, a cruz que nós falamos é aquela cruz que foi onde Jesus foi crucificado e que de alguma forma a sua crucificação causou algo em nós, nos trouxe até onde nós estamos hoje. Se hoje nós estamos caminhando com o Senhor, é porque a cruz em que ele foi crucificado nos causou alguma coisa. Então nós vamos estudar um pouquinho hoje sobre justamente o que ela causou na minha e na sua vida. Nós vamos entender alguns efeitos muito especiais que nos causam a cruz de Cristo e a sua mensagem. Se você teve uma conversão verdadeira e vive para servir o reino de Deus, estas coisas estarão, isso que nós estaremos falando, elas vão estar presentes na sua vida. E o primeiro tópico que eu quero trazer para nós está no livro de Gálatas, capítulo 2, verso 2, parte A, do versículo que diz assim:
já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Este efeito é aquele em que temos absoluta certeza que o mundo não nos pode mais dominar. É o tempo da renúncia total. Querido, quando você olha para esta cruz e você lembra deste verso que diz que hoje eu estou crucificado e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, você vai entender que realmente você sofreu os efeitos da cruz. Quando o mundo lá fora deixa de ser prioridade na sua vida, quando as coisas do mundo você renuncia. Nós precisamos, se queremos estar realmente focados naquilo que o Senhor tem para nós, se a cruz de Cristo faz alguma diferença na minha vida, este verso tem que estar presente em mim. Hoje, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, hoje, os efeitos do mundo já não causam efeito na minha vida. Eu renunciei. Hoje eu já renunciei às coisas desse mundo. Aquilo que fazia falta para mim no passado, hoje não faz mais. Aquilo que fazia diferença para mim no passado, hoje não faz mais. Então, é um dos efeitos mais, primeiros efeitos que eu coloco aqui, é o primeiro efeito que eu coloco, porque realmente é isso que tem que acontecer na minha e na sua vida. Se hoje a cruz faz efeito nas nossas vidas, aquele homem do passado não pode existir mais. Aquele homem, aquela mulher do passado tem que estar lá, pregado na cruz com Jesus. O segundo tópico diz o seguinte: levantar-me-ei e hei ter como meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um de teus jornaleiros, ou em outras traduções, como um de teus trabalhadores. Aquele jovem, depois de cair nos erros, de ter pegado a parte da sua herança e ido para um país distante, viveu coisas terríveis lá, e ele reconheceu que precisava voltar para a casa do seu pai, mesmo que fosse como um trabalhador, não como filho, porque ele entendeu a partir das suas escolhas erradas que ele não deveria ter saído de lá. E isso acontece conosco. Mas aí eu quero dizer, que efeito é esse na cruz? É o efeito do arrependimento que nós precisamos ter. Eu vivi muitos anos afastados do Senhor, mas a cruz de Cristo já havia feito um efeito, já havia criado um efeito na minha vida, porque ela me fez compreender que eu não deveria ter saído de lá. Claro que precisou eu passar por algumas situações e entender que antes, quando eu estava do outro lado, eu estava melhor. Então hoje a gente precisa, a pessoa que sofreu os efeitos da cruz de Cristo, ela tem isso. Quantas pessoas voltam para a igreja depois de anos passados no mundo, e quando voltam se firmam nos caminhos do Senhor, como foi o meu caso, como é o caso de muita gente. Então é esse efeito que é o efeito do arrependimento. Só que nós não podemos nos arrepender somente lá fora, quando nós estamos vivendo de forma errada e reconhecemos que precisamos voltar, mas quando nós retornamos, precisamos nos arrepender todos os dias, porque nós cometemos erros diários, nós somos falhos, nós somos pecadores, precisamos do perdão e da misericórdia do Senhor. Então, não deixe de olhar para aquela cruz e lembrar o que Jesus fez pela sua vida. Arrependa-se, mesmo que você esteja seguindo nos caminhos do Senhor, busque no Senhor através da oração: Senhor, aonde está errado na minha vida que eu preciso consertar? É muito importante a gente entender isso. O terceiro tópico que eu trago para nós está no livro de Romanos, capítulo 12, no verso 2, que diz assim: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O mundo segue em decadência moral. O mundo está cada vez pior. Cada vez você está vendo coisas que estão aparecendo na mídia, que estão te trazendo notícias que você fala: misericórdia, o que aconteceu? Eu recebi uma postagem de uma pessoa da minha família, que é pastor, que lá, se não me engano, em Recife, numa igreja que ela é coligada
a um ministério batista, mas não é a Convenção Batista Nacional, é uma Convenção Batista que eles têm lá como primazia receber todas as pessoas. Todas as pessoas para eles são pessoas que podem chegar na igreja e fazer o que quiser. Eles consagraram a primeira pastora lésbica. É ou não é uma decadência? Estão tentando pegar a igreja e transformar a igreja num outro negócio que não é aquilo que nós conhecemos. Eles estão pegando, por exemplo, o amor, porque eles dizem que a essência deles é o amor, e fazendo que o amor seja desculpa para que os princípios inegociáveis da Bíblia sejam mudados. Nós, como servos do Senhor, o efeito que a cruz de Cristo faz na minha vida, não pode permitir que eu me conforme com isso. Ou seja, eu não posso tomar a conformidade disso que eu acabei de falar. Que me perdoe, isso não é igreja. Uma igreja que se conforma com o pecado não é a igreja do Senhor. A igreja do Senhor, ela pode aceitar todo tipo de pessoa, como nós aceitamos todo e qualquer tipo de pessoa. A pessoa pode chegar aqui, ela pode ser o que for, ela pode ser qualquer tipo de pessoa, qualquer tipo de crime que ela tenha cometido. Se ela vir para a casa do Senhor, ela tem que ser transformada, porque a igreja do Senhor não aceita pecado. Agora, uma igreja que aceita uma pastora que eles mesmos consagram lésbica, que igreja é essa? E isso é o mundo que nós temos visto aí fora. É o mundo que de alguma forma ele está consagrando pessoas que não têm a santidade necessária. Não estou dizendo aqui que todos nós somos santos, eu sou pecador, eu preciso da misericórdia do Senhor todos os dias, mas eu não posso concordar com algo que a palavra de Deus condena. Essas pessoas com certeza mudaram a Bíblia deles. A Bíblia que eles carregam não é a mesma que eu. A Bíblia é uma só. A Bíblia, aquela Bíblia escrita pelos homens, inspirada pelo Espírito Santo de Deus, é uma Bíblia só. Não é a Bíblia que essa gente está aí proclamando. Meu Deus, mas é isso. A Bíblia escrita pelo Senhor, através dos homens, é uma Bíblia que condena o pecado. Ela ama o pecador, é diferente, mas ela condena o pecado. Vamos aqui ao outro tópico, que é o terceiro tópico, que diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Este efeito que vem aqui neste verso, já vem de alguma forma combater o anterior que eu tinha falado. Tomar a conformidade deste mundo ou amar este mundo praticamente é a mesma coisa. Hoje nós temos visto pessoas que querem trazer o mundo para dentro da igreja, aonde deveria ser diferente, onde levar a igreja para dentro do mundo. O mundo tem que conhecer a igreja, não a igreja conhecer o mundo. Então são coisas que são bem parecidas, como eu falei no tópico anterior, não se conformar, ou seja, tomar a conformidade deste mundo, o mundo que está em decadência. Nós precisamos tomar esse cuidado. Então hoje nós temos visto o que está acontecendo na humanidade, e muitas coisas que estão acontecendo estão fazendo isso. Está acontecendo isso. As pessoas estão tomando a conformidade desse mundo, estão se transformando no que o mundo quer que ele se transforme. As pessoas estão amando mais o mundo do que a Deus, ama-se mais as coisas do mundo do que as coisas do reino. Então é muito importante a gente também entender isso. O quarto tópico, como eu falei, não ameis este mundo. Este efeito é poderoso se temos uma vida verdadeiramente convertida, pois os banquetes que o mundo nos proporciona não causam mais em nós o prazer que causava antes. É a renúncia vencendo a concupiscência, é o Espírito vencendo a carne. Então, se nós entendemos que nós entendemos que não podemos amar este mundo diante das coisas de Deus, então nós vamos vencer a carne com isso. As concupiscências desta vida não vão vencer o Espírito. Então nós precisamos seguir sabendo que este efeito da cruz tem que estar em nós.
E eu fiz uma pergunta para a igreja quando eu ministrei esta palavra, eu faço essa pergunta aqui: o que é mais forte em você? A carne ou o espírito? Aí eu já deixo a resposta para você meditar nela. Aquele que você alimenta melhor. Como você tem alimentado o teu espírito e como você tem alimentado a tua carne. E qual a quantidade de alimento que você dá para cada um. Você alimenta mais o espírito, ele vai ser mais forte. Você alimenta mais a carne, ela vai sobrepor o espírito. Não tem jeito. É uma regra natural da vida. Aquele que você alimentar melhor é aquele que vai sobressair. Então nós temos que aprender isso. O quinto tópico que eu trago para nós está no livro de Apocalipse, capítulo 3, 20, que é bem conhecido e diz: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Esse verso nós usamos muito, eu mesmo já usei, eu sei que tem muitas pessoas que usam quando está fazendo o trabalho de evangelismo. A pessoa alcança uma pessoa ali, para uma pessoa para dar um folheto, falar de Jesus, e um dos versículos que às vezes a gente pode usar, não tem nada de errado, é esse, dizendo que o Senhor está à porta daquela pessoa, no coração dela, batendo, e se ela abrir o coração, ele vai entrar. Então a gente trata isso aí no evangelismo, mas isso aqui não foi escrito para evangelização. Essa passagem da Bíblia foi escrita para a igreja, e às vezes a igreja ela está tratando Deus de uma forma diferente. Às vezes o Senhor está do lado de fora batendo e ele não consegue entrar na igreja. Agora vamos trazer para mim e para você que somos o representante legal da igreja na terra, somos o corpo de Cristo. Se o meu coração não estiver aberto, Jesus ele nunca vai entrar. Ele vai ficar do lado de fora. E a porta do meu coração e do seu, meu querido e minha querida, só abre de uma forma, pela parte de dentro. Ou seja, o Senhor só vai entrar na minha e na sua vida se eu e você permitirmos. Então, se nós temos o efeito da cruz na nossa vida, isso não é problema. Agora, se a pessoa é daquele tipo que diz que é uma cristã, aceitou Jesus, se batizou, pertence a uma igreja, mas não consegue viver o evangelho verdadeiramente, ela precisa rever os seus princípios, precisa abrir a porta do seu coração que talvez esteja fechada. Ela pode até ser uma aparente, ter aparência de crente, viver numa igreja, cumprimenta todo mundo com a paz do Senhor, diz que ama a palavra de Deus, mas ela não consegue viver aquilo que ela diz. Então isso quer dizer que Jesus está à porta daquele coração, batendo, pedindo para entrar, pedindo incansavelmente para entrar, e a pessoa muitas vezes ela não deixa. Então é muito importante que nós façamos isso. O sexto tópico que eu tenho para nós está no livro de Mateus 9, 21 e 22, que diz assim: porque dizia consigo, se eu tão somente tocar a sua roupa, ficarei sã. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente aquela mulher ficou sã. Este é o efeito que a cruz nos causa e que podemos chamar de fé e confiança. O homem e a mulher que foram influenciados pela cruz, que sofreram os efeitos da cruz, são pessoas que têm fé, perseveram nessa fé, têm confiança que tudo que ela precisa, ela vai alcançar no Senhor. Eu li esta passagem porque esta mulher havia sofrido 12 anos com uma hemorragia, havia gastado tudo que tinha e ela não tinha mais outro recurso, o recurso dela era Jesus. E quando ela chegou no meio daquela multidão que ela viu Jesus naquele meio, ela falou: eu vou buscar pela minha bênção. Ela foi, ela buscou, ela não teve, sabe, tem pessoas que na primeira barreira a pessoa para. Aquela mulher não parou, aquela mulher foi até o fim e conseguiu tocar em Jesus. Em um momento, numa outra passagem, os seus discípulos falam assim, ele diz assim: alguém me tocou. E aí alguém fala: como alguém te tocou? Você está no meio de uma multidão. E ela fala assim: não, alguém te tocou em mim de uma forma diferente, porque de mim saiu virtude. Foi quando aquela mulher foi curada e Jesus a identificou e falou para ela: filha, teus pecados foram perdoados, tem bom ânimo. Então aquela mulher não perdeu a esperança, não perdeu a fé de que ela poderia alcançar o seu milagre. Isso é um efeito que a cruz tem que causar em mim e em você. Também
nós vemos aqui no livro de Timóteo, o 7º tópico, 2 Timóteo capítulo 1, verso 8, parte A, diz assim: portanto, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor. Timóteo fala isso, Paulo fala isso para Timóteo, seu filho na fé. Não te envergonhes daquilo que você está vivendo hoje. Não te envergonhes da cruz de Cristo. Não te envergonhes do Evangelho. Então, quando nós sofremos o efeito da cruz, não temos vergonha dele. Nós andamos com a Bíblia na mão. Nós não temos vergonha de dizer para ninguém que nós somos crentes. Às vezes tem pessoas que frequentam uma igreja e alguém vem meio debochado e fala para ele: ah, você agora é crente? A pessoa diz assim: não, eu vou na igreja com a minha esposa de vez em quando, os irmãos me recebem muito bem. Ele se converteu, pelo menos no coração dele ele acha que sim. Ele se converteu, aceitou Jesus, vai nos cultos, se batizou, toma ceia. Mas quando alguém lá que quer debochar pergunta, que às vezes conheceu ele no passado, ele fala: ah não, eu estou indo na igreja por causa da minha esposa, ela pede para eu ir junto. E a pessoa tem vergonha de dizer que é cristão. Eu não me envergonho daquilo que Deus fez por mim, daquilo que eu sou, porque eu sei o que Deus fez por mim, de onde Ele me tirou. E isso é um efeito muito forte da cruz em mim e você, que é quando nós não nos envergonhamos daquilo que o Senhor fez por nós. E eu queria deixar como último tópico aqui apenas a nossa conclusão, dizendo o seguinte: já pensou uma pessoa se enganar durante toda a vida, fazer isso que eu falei até agora aqui na questão que fala sobre os efeitos da cruz? A pessoa não sofreu o efeito da cruz, passou uma boa parte da sua vida na igreja, alegando para os amigos que era por causa da mulher, mas no coração dela ela acreditava que ela estava convertida, e essa pessoa chegar no final e descobrir que a história dela foi perdida pelo caminho, e um dia, no momento do juízo final, ela escutar do Senhor: nunca vos conheci, aparta-te de mim, vós que praticais a iniquidade. Deve ser muito duro uma pessoa pelo menos imaginar que um dia ela pode passar por isso. Então, que os efeitos da cruz sejam verdadeiros na sua vida, que os efeitos da cruz sejam verdadeiros na minha, na nossa vida. Porque não adianta nada eu passar a minha vida inteira na igreja, sabe, falando para todas as pessoas que eu sou um frequentador. Quando alguém me perguntar: ah, mas você é crente? Não, eu vou na igreja. Ou fazer as coisas que eu acho que eu devo fazer. Não, eu sou um cara bonzinho, sabe, cara bonzinho, o inferno está cheio. Não, eu sou bonzinho, eu ajudo o meu irmão, sabe, eu ajudo a minha família. Mas você não confessar verdadeiramente Jesus como Senhor e Salvador e viver segundo os seus mandamentos, não adianta nada. Livro de Mateus, capítulo 25, verso 31, diz que o Senhor virá um dia e juntará diante dele todas as nações e fará como como o pastor faz com as ovelhas, separa as ovelhas dos bodes, e ali ele vai decretar qual é a sentença final. Então não adianta a pessoa passar a vida inteira se enganando-se a si mesmo e achar que está salvo. A salvação é diária. Todos os dias eu preciso colocar minha vida diante do Senhor. Todos os dias eu preciso me arrepender. Todos os dias eu preciso me converter. Amém, queridos? Que Deus abençoe sua vida. Eu espero que essa mensagem possa trazer algo novo no teu coração. Quero orar com você nesse momento. Me perdoe pela voz que não está muito boa, mas eu creio que você vai entender bem aquilo que eu falei. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar e agradecer por mais esta mensagem, Senhor, que já foi pregada no culto nosso e que agora vem para as redes sociais, que vem para o YouTube. E eu peço que cada um que ouvir esta mensagem, Senhor, possa meditar sobre ela, possa entender o que o Senhor está nos dizendo. Que a paz do Senhor reine sobre nossas vidas, que nós possamos ser instrumentos em Tuas mãos, fazer a Tua vontade, Senhor, que tudo seja para a glória do Teu nome. Te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus.
Obrigado, meus queridos, por estar comigo até aqui. Um forte abraço, um beijo no coração e até o próximo vídeo, permitido Deus.